Olá, tudo bem com você? Como estão as coisas? Aqui é André Godoy, do canal Dinheiro. Dia 28 de junho, hoje, segundo vídeo do dia. Mas eu decidi fazer esse vídeo hoje porque surgiu uma pergunta muito bacana do Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. E eu realmente não gostaria de deixar passar. Eu gostaria de fazer essas considerações ainda hoje porque está tudo muito fresco ainda. Eu fiz um vídeo ontem mostrando para você qual a relação que existe entre taxa de juros e controle de inflação, como que o aumento ou a diminuição das taxas de juros tem impacto na inflação, o que a produção industrial tem a ver com a inflação. Considerações gerais, recomendo que você assista ao vídeo de ontem, tá? Dia 27. O Eduardo me mandou a seguinte pergunta, resumindo. Ele falou: André, legal, entendi que a melhor saída realmente é aumentar a produção industrial, porque se você tiver mais mercadorias em circulação, isso vai acabar com o problema da inflação, certo? Se aumentar a produção industrial, você vai acabar com o problema da inflação. E se isso não é claro para você, só um parênteses aqui, se isso não é claro para você, assista ao vídeo de ontem, porque lá está tudo muito bem explicado. É um vídeo, a capa do vídeo é uma lousa, tem a minha mão assim falando na lousa. Assista aquele vídeo, não tenha medo da lousa, e nem das contas, você vai ver que é super simples, é muito, muito tranquila a ideia. Assista e você vai entender qual a relação do que a gente está falando aqui, afinal de contas, tá? Não vou parar para retomar o assunto do outro vídeo, sendo que ele está lá. Assista e vai ficar tudo claro para você, depois você volta aqui. Se você já assistiu ao vídeo de ontem, então retomando a conversa, é evidente que se você aumentar a produção industrial, você vai tirar o excesso de liquidez da economia, acabou, fim, morreu a inflação. E aí vem a pergunta do Eduardo. Ele falou: André, tudo bem, ok, entendi. Mas num cenário de juros altos, intervenção do Estado na taxa de juros, tal, como que você vai pensar em aumentar a produção industrial? Por exemplo, vamos pegar a situação de hoje concreta no Brasil. Que empresário seria louco de chegar lá e falar assim: eu vou pegar um empréstimo no banco para aumentar minha produção industrial? Ninguém, né? Ninguém faria isso. Então a pergunta do Eduardo é a seguinte: bom, precisa de grana. Precisa ter meios de aumentar a produção industrial, você precisa de recursos para fazer isso acontecer. De onde viriam esses recursos? Como que isso aconteceria, né? Então assim, Eduardo, o que eu vou falar agora não veio da minha cabeça, tá? O que eu vou falar agora não são vozes que eu ouvi da minha cabeça. O que eu vou falar agora são são receitas já experimentadas e conhecidas pela humanidade. Nós já enfrentamos esse problema em outros países, principalmente na hiperinflação alemã. Pesquise isso e você vai ver. Então tudo que eu vou falar agora não é achômetro, não é chute, não são vozes da minha cabeça. O que eu vou falar agora é uma receita da história da economia. Tá? E para implementar o que eu vou fazer agora, você precisa só de uma coisa: vontade política. Talvez nessa altura você já tenha desligado o vídeo. Fala, bom, então não vou nem assistir o resto do vídeo do André. É a única coisa que você precisa. Tudo começa com o seguinte. Bom, antes de mais nada, qual é a origem da inflação? A origem da inflação é a impressão de dinheiro. O que é inflação? É a inflação dos meios de pagamento. Quer dizer, quando você tem muito dinheiro na economia. Muito mais dinheiro do que seria necessário diante daquilo que se produz de mercadorias e tal. Quando você inflaciona a base monetária, você vai ter inflação. Quem que cuida de moeda? Quem que tem o poder de imprimir moeda? Eu? Não. Você? Também não? Então só sobra o governo. Ele é o culpado. Então, a regra número 0. Tudo começaria aqui. 2 pontos. O governo não pode mais imprimir moeda e nem ter déficit. Eu vou repetir. O governo não pode mais imprimir moeda e também não pode mais ter déficit. Não pode mais ter dívidas. Não pode mais sair por aí captando o dinheiro das pessoas para pagar folha de pagamento de funcionário público ou de político. Não pode. Isso é condição necessária. Se não houver isso,
esquece, não vai ter solução mesmo. É um problema que não vai nunca ser resolvido. Tá? Então, se não houver vontade política nem para fazer isso, então acabou. O vídeo acaba aqui, pode assistir outra coisa na internet. Tá? Agora vamos supor que você pegue um governo que por qualquer milagre... O que é um governo? Um bando de políticos, né? Vamos supor que os políticos falam, não, ok, nós não vamos mais imprimir e nós não vamos mais fazer déficit público, nem dívida, nem nada. Beleza? Beleza. Então, a condição necessária você já conseguiu. Ótimo. Qual seria o passo seguinte? O passo seguinte seria assim, você não precisa, numa economia como a do Brasil, tá, Eduardo? Você não precisa aumentar impostos. Você não precisa... a gente já está no limite, certo? Você não precisa, como se diz, captar recursos externos ou pegar dinheiro emprestado, porque você me perguntou como que o cara aumentaria a produtividade dele. Ele não precisa pegar recursos externos, Eduardo, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque quando você quer aumentar a produção de um país, produção de mercadorias, de bens, a primeira coisa que você faz é verificar se é possível aumentar a produtividade deste país, dos trabalhadores, das fábricas. Por quê? Porque às vezes, uma fábrica que produz 100, se ela tiver condições, se ela não estiver na plena capacidade das suas instalações, se ela não estiver usando tudo que ela tem de potencial, então ela pode produzir mais, ela tem um potencial ocioso, está lá parado, certo? Uma capacidade ociosa, melhor dizendo. Se ela conseguisse utilizar essa capacidade ociosa, transformar essa capacidade ociosa em produtos, só aí, em vez de produzir, sei lá, 100 parafusos, o cara produziria 120. Só aí você já teria um aumento na produtividade. Simplesmente por você reduzir a sua capacidade ociosa. Aí você me pergunta assim, tá, mas como que o cara reduziria a capacidade ociosa dele? Ele reduziria a capacidade ociosa dele da seguinte maneira. Eu vou dar um exemplo que é acessível a qualquer um de vocês. Eu vou até abrir aqui. Entrem num site chamado impostômetro.com.br. É um site mantido pela Associação Comercial de São Paulo. Tá? O impostômetro.com.br é um site que mostra como está a arrecadação do governo brasileiro de 1º de janeiro até hoje, dia 28 de junho. Tá? Neste momento em que eu falo com vocês, a arrecadação está em 1 trilhão 400, é ao vivo, tá? É em tempo real que é atualizado isso aqui. 1 trilhão 493 bilhões 783 milhões 900 e 170. Vamos lá. 1 trilhão é muito rápido, não dá para acompanhar. 1 trilhão 493 bilhões 785 milhões. Tá? E aí aqui, isso de arrecadação até agora. Tirar de você, de mim, das empresas, das fábricas, todo mundo, até agora, 1 trilhão 494 bilhões, vai, para arredondar. De 1º de janeiro até hoje, 28 de julho. E aí aqui embaixo ele manda um comentário, no próprio site, tá, Eduardo? Tem aqui o seguinte, o que você poderia fazer com esse dinheiro? Com esse 1 trilhão 400 quase 1 trilhão e meio, né, de reais. O que daria para fazer? E ele dá vários exemplos, é um barato até. Você poderia comprar 21 milhões 342 mil unidades do carro Jeep Renegade 1.8. Você poderia comprar 905 mil apartamentos com 3 quartos, uma suíte, 2 garagens, 126 metros quadrados em Botafogo, no Rio de Janeiro. Tá? Ou 41 milhões de unidades do carro Volkswagen Gol Trendline. Ou 2 milhões e 400 mil apartamentos de 3 quartos, uma suíte, 110 metros quadrados no Morumbi. Você poderia comprar 3 bilhões 434 milhões de cestas básicas. Ele vai dando várias opções. Tá? Vamos nos ater aqui a um desses exemplos. Vamos pegar, por exemplo, 41 milhões de automóveis Volkswagen Gol.
né? Ele diz que com essa grana, que o governo já roubou da gente, daria para ter produzido, para ter gasto, comprado 41 milhões de automóveis Volkswagen Gol Trendline 1.0. Ora, se daria para ter comprado 41 milhões de automóveis Volkswagen Gol, Eduardo, concorda comigo que daria para ter produzido 41 milhões de automóveis Volkswagen Gol? Uma questão de lógica, certo? Se com esse dinheiro você conseguiria comprar esses automóveis, então com esse dinheiro você também conseguiria fabricar esses automóveis. Está aqui a resposta da sua pergunta. Imagina você produzir e colocar na economia 41 milhões de automóveis. O preço do automóvel vai para 2 centavos. Isso que vai acontecer. Tem 200 milhões de habitantes no Brasil. Entendeu? Veja, pega por exemplo o Banco Itaú. Eu estava vendo o balanço do Itaú. Em 2022, o Itaú pagou de impostos 15 bilhões de reais, aproximando, tá? 15 bilhões de reais. Vamos supor que você tirasse os impostos de cima das costas do Itaú. Tem gente que vai falar, ai André, você defende banqueiro, ai que horror, se um cara de esquerda assistir esse vídeo, o cara vai falar muito de asneira. Esquece que o cara é banqueiro. Acho engraçado. O pessoal de esquerda defende até traficante, bandido, tudo. E não gosta do cara porque o cara é banqueiro, né? O cara tá trabalhando, ele não é teu inimigo, certo? Tira os impostos de cima do Itaú, vai sobrar no fim do ano, no caixa do Itaú, 15 bilhões de reais a mais. O que você acha que o Itaú vai fazer com esse dinheiro? Você acha que o Roberto Setúbal vai almoçar 2 vezes a mais por dia? Para, né? Claro que não, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai reinvestir no negócio dele. Você vai gerar uma oferta de dinheiro maior do que tem hoje, muito maior, porque o Itaú vai fazer isso, o Banco do Brasil, o Santander, por aí vai. Abra a economia, deixe mais bancos virem para o Brasil. Os Estados Unidos tem 15 mil bancos. Poxa, aqui não poderia ter 500 bancos que fosse? Imagina 500 bancos botando essa grana para fora, tendo essa disponibilidade. Isso aconteceria em todas as empresas, Eduardo. Imagina o seguinte, você tem lá uma empresa, sei lá, como a Votorantim. A Votorantim paga aí por ano alguma coisa em torno de uns 3 bilhões de imposto. Você acha que se sobrar essa grana, dinheiro no bolso deles, você acha que eles vão fazer o quê? Eles vão comprar uma outra casa com piscina para a família? Hermílio de Moraes? Não. O cara tá cansado de ver casa com piscina, entendeu? Ele vai reinvestir. Ele vai aumentar a produtividade, ele vai aumentar a produção. O aumento da produtividade precisa de dinheiro para ser feito. Sim, deixa o cara ficar com o dinheiro que você ia roubar dele dos impostos. Só aí, de novo, são 41 milhões de automóveis Volkswagen por ano. Por ano não. De 1º de junho, de janeiro até 28 de junho. Metade do ano. 41 milhões de automóveis Volkswagen você poderia produzir com essa grana. Então, o dinheiro já existe. O dinheiro está aí. Agora, a gente usa esse dinheiro para quê? Para sustentar político, para sustentar funcionário público, para sustentar bolsa pobre isso, bolsa pobreza aquilo, porque a desigualdade social, porque a injustiça social. Então, bom, enquanto continuar com essa cabeça de merda, vai ficar pobre mesmo. Não tenha dúvida, né? Porque você não pode ter as duas coisas. Você não consegue ter poupança e gasto ao mesmo tempo. Não dá. Ou você queima dinheiro ou você guarda. Não dá para guardar queimando ou queimar guardando. Não existe. Então, volta ao ponto. É uma decisão política. São receitas antigas, já conhecidas de monte pela humanidade, mas tem que querer. Primeiro, parar de gastar, parar de fazer besteira, puxa o freio de mão, não gasta mais nada. Segundo, corta os impostos. O dinheiro está aí. Faz o dinheiro ficar na mão de quem vai produzir. Esse cara vai produzir. E ele vai botar mais mercadoria na economia. Naturalmente, o preço do dinheiro vai vir para baixo, o preço dos produtos vai vir para baixo. É simples, isso é a lei da oferta e procura. Isso é mais certo do que a lei da gravidade. Mas precisa querer. Tá bom? É isso, espero que tenha sido esclarecedora esses fatos, né? E nos falamos. Até mais.